Nós damos as boas-vindas a todos os presentes, aqueles que também assistem ao culto através da rádio, através da internet. É uma alegria tê-los participando deste culto de adoração ao Senhor. No culto da manhã nós tivemos aqui o pastor Ney falando sobre mansidão, mais uma parte do fruto do Espírito que nós estamos estudando desde o início deste ano. O pastor Ney falou sobre mansidão. Também nós lembramos dos profissionais, professores e também dos médicos. Hoje é o dia do médico, né? Nós somos gratos aos professores e aos médicos. Nosso pastor Ney está pregando hoje, encerrando as conferências de aniversário, 49 anos da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, mas é uma filha da nossa igreja. O pastor Roberto Santos está participando do culto na congregação no Janga, mais uma futura filha da nossa igreja, vão estar nascendo aí. E gostaria que os irmãos lessem seus boletins. Eu destaco algumas notas. No final de semana nós teremos o encontro anual de casais. Aqueles que ainda precisam acertar algumas coisas com os irmãos Moisés e irmã Loura, fiquem depois do culto, converse com ele. Acredito que não tenha mais disponibilidade, não tenha mais vaga, mas pegue informações para os próximo encontro. Teremos na quarta-feira, nós estamos, Brasil, em outubro, o mês rosa, o outubro rosa, né, o mês da saúde da mulher. E na quarta-feira, dia 21, às 15 horas, teremos a doutora Gabriele Sena falando na MCA sobre a saúde da mulher. E à noite do domingo 25, às 18 horas, teremos aqui uma palestra com o doutor Souto Maior, falando para toda a igreja, às 18 horas, também sobre a saúde da mulher. E na quarta-feira, 21, nós teremos a continuidade da Assembleia, que foi suspensa hoje. Nós teremos a conclusão dela, continuação e conclusão. Ainda teremos a homologação das diretorias setoriais da nossa igreja. Então, quarta-feira você ainda pode orar por aqueles que serão escolhidos para trabalhar, desempenhar suas funções aqui na nossa igreja no ano 2016. Em dezembro nós teremos batismos. Então, se você tem interesse em ser batizado, informamos que durante o mês de novembro, a partir do primeiro domingo de novembro, teremos um curso de preparação para batismos. Para participar desse curso, os irmãos devem procurar a professora França Cleia para fazer a inscrição e participar do curso de preparação para batismos. Os demais avisos, os irmãos podem ler no nosso boletim. No boletim, os irmãos também encontrarão uma solicitação de doação de sangue para Marta. E se o irmão for fazer doação de sangue para essa senhora Marta Maria Barbosa Duarte, ela está internada no Hospital Jaime da Fonte, mas as doações poderão ser feitas aqui no EMOP. Então, os irmãos me avisem, porque eu tenho que dar um retorno para a pessoa que pediu essa doação de sangue. Agora nós, em atitude de oração, nos prepararemos para o culto.
Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura do introito bíblico, a palavra de Deus em Jó, capítulo 28, versículos 23 e 24. Leamos. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele perscruta até as extremidades da terra. Sim, Ele vê tudo o que há debaixo do céu. Amém. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O Deus que é criador do universo é também nosso amigo pessoal. Não há palavras para descrever tamanha sensação. Ele é o criador, nosso amigo pessoal. Nós podemos tornar, mas agora ao meu lado está, e cada dia assim o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é para mim, tudo é para nós. Vamos fazer essa canção. Nosso momento de expressão de oração ao Senhor, com bastante alegria. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre céu e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado porque estamos na Tua casa. Muito obrigado pela Tua igreja reunida. E te agradecemos, ó nosso Deus, pela Tua misericórdia, também pela Tua bondade, pelo cuidado que tem de cada um, pelo Teu grande amor. E nesse momento, vamos te prestar este culto, vindo
profundo do nosso coração para te agradecer sobre todas essas coisas. Essa é a nossa oração, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando Alegrai-vos no Senhor. E na sequência o momento de oração. Antes de conhecermos nossos visitantes, temos 2 avisos. No final de semana próximo, acontecerá o Enem, nossa cidade, aqui do lado no Colégio Americano Batista. Teremos a realização de provas. Acredito que o estacionamento não poderá ser usado no período da manhã, mas à noite já estará liberado. Fica esse aviso. E nos dias 29, 30 e 31 de outubro, teremos no Seminário Batista algumas palestras sobre o Pensamento Batista 2015, na programação da Convenção Batista de Pernambuco. Temos aí no nosso boletim as informações, e inscrições deverão ser feitas através do site da Convenção Batista de Pernambuco, www.cbpe.org.br. E você poderá participar destas palestras, o Pensamento Batista. Agora nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes, a família do irmão, mais especificamente da irmã Edna Pena, está feliz aí porque tem o seu cunhado, o seu irmão, a sua cunhada e a sua sobrinha nos visitando, Josias, Sônia e Natália Carvalho. Gostaria que eles ficassem de pé para a igreja conhecê-los. Eles são da Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro. Nós agradecemos a sua visita e ficamos contentes com a família de Roberto e Edna Pena. Sejam bem-vindos. São esses os nomes que tenho, mas gostaria de saber se você está nos visitando. Gostaria que ficasse de pé também para a igreja conhecê-lo, para receber um cumprimento do irmão mais próximo aí. Temos aqui na galeria, seja bem-vinda. Aqui na nave, sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco, que Deus os abençoe. Você está recebendo o cumprimento
do irmão aí no modo mais próximo, e também receberá da nossa equipe de recepção um cartão dando as informações da nossa igreja, e nesse cartão tem uma parte que você pode destacar colocando os seus dados para isso ser entregue a nós no final do culto, onde podemos entrar em contato, nos aproximar mais. Sejam todos bem-vindos. Agora, no momento de oração, nós gostaríamos de chamar o pastor Apolônio Cavalcante para estar aqui à frente, e nós receberemos os irmãos Abimael Teixeira, a irmã Ângela Santos e a irmã Tainara Andrade, são, a professora Cássia também, são os novos líderes. Eles participaram do curso de formação de líderes dos grupos familiares. Então nós já temos possibilidade de criar mais grupos familiares com esses 3 novos líderes, e tem sido uma alegria para a nossa igreja o envolvimento da igreja com os grupos familiares. Amanhã viajam de volta para casa e de volta para o seminário alguns irmãos nossos. É o caso de Denise e Bjorn, retornam amanhã para a Alemanha, deixando saudades, mas que Deus abençoe vocês. Se quiserem vir aqui à frente, fiquem à vontade. O irmão Carlos Alberto Andrade, Beto, também retorna amanhã para São Paulo. Ele esteve um período aqui com os pais e retorna amanhã para São Paulo. Que Deus abençoe também seu retorno, sua viagem e seus estudos lá no seminário. Temos uma família, a família de Salvador, os irmãos José, Maria Josefa e Josias, agradecem a Deus os cuidados que Deus tem tido para com eles e pede que oremos em favor do irmão José. Ele está com dengue, devemos orar por essa família. Alguns enfermos, a irmã Auristela Valadares, Fátima Queiroz, Glaucio Lamour, Ito Siqueira, Luciane Barreto, Myron Chaves, Miriam Carvalho, o pai da irmã Elisângela, a mãe da irmã Nádia Paraíso, o irmão Wilson Campos, irmão Vinícius, é uma criança, ele tem leucemia, devemos orar por essa criança. E devemos orar por aqueles que já foram eleitos, escolhidos e homologados hoje pela manhã, a composição da diretoria da igreja, na diretoria de setores e ministérios da nossa igreja. E ainda, lembrando, aqueles que serão homologados na continuidade da Assembleia na quarta-feira à noite. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que Tu dás a cada um de nós de estar aqui na Tua casa de oração, onde juntamente com Teu povo podemos Te adorar, podemos louvar a Ti e agradecer pelos cuidados que tem tido para conosco. Pedimos, ó Pai, Tu abençoe a cada um de nós, Tu continues a falar aos nossos corações em cada passo que se segue nesse culto. Pedimos, ó Pai, pela viagem de Denise e Bjorn, pela viagem de Beto, que eles sejam dirigidos por Ti, protegidos por Ti, que ao chegarem em seus destinos, reconheçam e agradeçam a Deus pela proteção. Pedimos ao Pai, pelas pessoas enfermas, que elas sintam, ó Pai, o Teu cuidado bem mais próximo, e que suas dores sejam aliviadas. Aqueles que estão em hospitais, que os médicos, ó Pai, sejam instrumentos Teus para amenizar seus sofrimentos, suas dores. E nós somos gratos a Ti, ó Pai, por esses profissionais que cuidam de nós aqui na terra, zelam pela nossa saúde. Abençoa cada um de nós e continua a nos dirigir. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.
convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para nos ajudar nesse trabalho. Convidamos a igreja para participar neste momento de entrega dos dízimos e ofertas. É uma expressão de amor, é uma consciência de que tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. E tudo que nós fazemos é entregar uma parte do muito que Deus nos concede. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Enquanto a irmã Neide Abreu se prepara para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas, nós vamos ler em 2 Coríntios 9:8, que diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra.
oferta, Senhor, como gratidão por tudo aquilo que Tu nos tens dado. E que aqueles que irão administrá-las possam estar conscientes da sua responsabilidade diante de Ti para o crescimento do Teu Evangelho. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. A leitura bíblica responsiva, vamos fazer essa leitura em pé. A palavra de Deus em João, capítulo 12, versículos 23 a 26. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E que neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me a mim, onde tiver, e ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém. Pode se assentar. O Mestre nos chama, devemos segui-lo, é o que convida o hino 486 do Inário para o Culto Cristão. Mais uma vez ouviremos o coro Capunga entoando A Ti Seja Consagrada a Minha Vida. E na sequência a mensagem com o pastor Ronaldo Robson. Meus momentos e meus dias
depois de sermos devidamente inspirados por esse hino, onde nos lembra a necessidade de estarmos com as nossas vidas consagradas diante do Senhor para o seu serviço, para a sua glória, nós queremos refletir com esse mesmo intuito de consagração, com esse mesmo pensamento, no texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, versos de 60 ao 69. Eu queria convidar os amados irmãos, a todos, a abrirem suas Bíblias para podermos juntos ler assim aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 6, versos 60 ao 69, nos diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também, vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações. Meus queridos irmãos, durante esses dias, quando estive refletindo sobre a palavra desta noite, e de forma especial sobre o tema, o compromisso com o discipulado de Cristo, me veio à mente algumas lembranças. A primeira delas foi que há 22 anos atrás eu estava assumindo um compromisso pessoal com Cristo, quando ali pude também, na minha adolescência, fazer aquela que foi a mais importante das decisões que eu tomei na minha vida, que foi a decisão de assumir um compromisso com o Senhor. Me veio também a lembrança de que há 10 anos atrás, exatamente completados nessa semana que se passou, estava sendo ordenado ao ministério, ao santo ministério da palavra. Ministério esse que exige compromisso de vida, compromisso que é passado pelo nosso compromisso de estarmos a cada dia, a cada momento diante do Senhor e fazendo aquilo ao qual o Senhor nos chamou e nos capacitou. Mas também me veio à lembrança o tema que temos trabalhado durante todo esse ano em nossa igreja: crer e viver. Tema esse que está diretamente ligado à ideia de compromisso. Porque não basta apenas crer, mas a nossa crença tem que também apontar para uma vida cristã de compromisso. Porque vida com Cristo é vida com compromisso. Não temos como pensar numa vida cristã ao qual não estejamos diretamente compromissados com aquilo que o Evangelho nos ensina, com aquilo que o Evangelho nos coloca diante de nós. E é diante desse cenário que nos propomos a pensar no compromisso com o discipulado de Cristo. Discipulado esse que Ele tem colocado desde o momento em que Ele viveu aqui na terra até os nossos dias através da palavra de Deus. Compromisso esse que é expressado através do discipulado, que nos chama, que nos motiva, que nos lembra que é necessário a cada momento estarmos morrendo para o mundo e vivendo para uma nova perspectiva trazida pelo próprio Cristo.
Compromisso esse que nos leva a pensarmos que temos a cada dia de estarmos envolvidos na obra do Senhor, na igreja ao qual o Senhor nos tem colocado. Compromisso esse que nos leva a termos a compreensão e a convicção de que podemos e devemos falar do amor de Deus às outras pessoas, de que devemos manter comunhão com os irmãos, de que tudo isso faz parte daquilo que nós conhecemos como discipulado de Jesus. O caminhar com Jesus, o estar com Jesus em todos os momentos. Compromisso esse que nos lembra a necessidade da obediência. Obediência essa que já encontramos de forma muito clara no texto do Antigo Testamento. De uma forma especial naquilo que nós verificamos no livro dos Reis, como também no livro das Crônicas, onde ali de forma muito clara e precisa o escritor bíblico aponta para aquela tese encontrada ali no texto sagrado, onde diz que quando o povo era obediente, o povo era abençoado. Mas da mesma forma, quando o povo desobedecia a Deus, vinha sobre o povo a desgraça. Porque o discipulado de Cristo exige de nós, espera de nós, obediência. E por que pensarmos sobre o compromisso nesses dias? Primeiramente porque esse tema ele é sempre atual. Também porque esse tema ele é sempre relevante no contexto da igreja. Sobretudo quando visualizamos e analisamos o cenário religioso brasileiro, de uma forma específica com aquilo que nós temos percebido, em que o censo do IBGE e tantas pesquisas demonstram que é o crescimento desse grupo conhecido como os sem religião ou os desengrejados. Pessoas que já tiveram uma experiência com a igreja, pessoas que já tiveram uma experiência religiosa, pessoas que de certa forma têm uma prática evangélica, têm alguns valores evangélicos, mas que não querem assumir nenhum tipo de compromisso. Não querem assumir compromisso com a igreja, não querem assumir compromisso com as coisas de Deus, porque eles imaginam que conseguem desenvolver a sua própria religiosidade ou sua própria relação com Deus sem precisar estar dentro de uma relação de compromisso. Não sei se todos os irmãos têm conhecimento desses números, mas a partir do censo nós encontramos que já 8% da população brasileira se enquadra dentro dessa perspectiva. E não estamos falando aqui de pessoas que não creem em Deus. Estamos falando de pessoas que demonstram a crença em Deus, mas que não têm a convicção ou não sentem a necessidade de ter um compromisso mais próximo com Ele. Porque acreditam que podem desenvolver um relacionamento religioso, consagrado com Deus ou com a sua espiritualidade, sem necessariamente esse relacionamento aponte para um compromisso. A palavra compromisso em nossos dias, muitas vezes, tem afastado as pessoas. As pessoas não querem compromisso. Mas quando olhamos para o texto sagrado, nós encontramos de forma muito clara que a proposta de Deus para as nossas vidas é uma proposta de compromisso. Compromisso com os valores do reino. Compromisso com os objetivos de Deus para nós. Compromisso com a sua igreja. O texto que lemos começa com uma expressão dos discípulos. Duro é este discurso. E esse discurso ao qual nós lemos aqui no versículo 60, se refere às palavras de Jesus já escritas e iniciadas no versículo 22 do mesmo capítulo. Quando aqui Cristo começa a falar de uma mensagem messiânica, colocando para aqueles discípulos ali de que a partir daquele momento era necessário que eles o vissem de forma diferente, que eles conseguissem compreender do propósito de Jesus aqui na terra, de que Ele era o Messias, de que Ele era o Cristo, aquele que havia sido pregado, aquele que estava sendo esperado pelo povo de Israel, e aquele que haveria de salvar o mundo. Muitos seguiam Jesus. E seguiam Jesus pelas mais variadas razões. O texto, a partir do versículo 22, nos diz isso. O texto nos mostra que muitos dos discípulos estavam ali seguindo a Jesus porque
quando seguiam a Jesus naquela grande multidão, eles tinham a sua fome saciada. O próprio texto nos diz que muitos seguiam a Ele porque tinham pão quando se reuniam, porque tinham suas necessidades materiais supridas. E Jesus aponta para aqueles homens, ele diz: olha, esse pão que vocês comem, vocês voltarão a ter fome, mas se comerdes do pão da vida, vocês nunca mais terão fome. E aqueles homens não entenderam aquela mensagem. Mas de que pão você está se referindo? Se refere ao maná de Moisés do deserto? Aí Jesus diz: não, o maná do deserto foi apenas um sinal, um tipo de Cristo que foi apresentado no Antigo Testamento, mas que teve a sua completude e a sua plenitude em mim, como Cordeiro de Deus, como o pão da vida. E aqui mais uma vez os discípulos ficam sem entender, e Jesus continua a ensinar, e Jesus continua a trazer para eles a necessidade de ter um compromisso mais próximo com Ele, ao ponto de que aqueles homens disseram: mas quem é esse Jesus? Não é o filho de José com Maria? Nós o conhecemos desde pequeno, e como é que ele agora se levanta com esse discurso, falando que é o Cristo, falando que é o Salvador? E Jesus mais uma vez traz a eles a necessidade do compromisso com Ele, com o próprio Jesus. E aqueles homens ficam sem entender a palavra que o Cristo traz a eles. Aqueles homens ficam sem entender a mensagem que Deus apresentara ali através de Jesus. E aquele mesmo sentimento de incompreensão que aqueles discípulos ali passaram naquele cenário, muitas vezes é o sentimento de incompreensão que nós verificamos hoje em nossos dias, quando a mensagem de Deus ela é pregada. Sobretudo quando a mensagem da palavra de Deus, ela chama ao compromisso. Diante da mensagem de Cristo para os discípulos, encontramos algumas atitudes que as pessoas assumem. Atitudes essas das mais variadas possíveis. Mas no texto sagrado nós queremos destacar pelo menos 3 dessas atitudes. A primeira delas, a primeira atitude que uma pessoa pode assumir diante da mensagem da palavra de Deus, que a chama ao compromisso, é a atitude de desistir. No texto sagrado que lemos, no versículo 66, após os discípulos ouvirem a mensagem de Cristo, o texto nos diz: e muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com eles. Oh, meus irmãos, quantas pessoas não já passaram por esta igreja e por tantas outras igrejas e que hoje não se encontram mais conosco? Quantas pessoas já não abandonaram a mensagem de Cristo? Quantas pessoas já não desistiram de seguir a Jesus? E muitas dessas pessoas tomaram essa decisão porque não estavam dispostas a assumir o compromisso com o discipulado de Jesus. Desistiram porque não elegeram as prioridades certas na vida. Como lemos há pouco e como falamos há pouco, muitos desses discípulos que seguiam Jesus, eles estavam procurando apenas os sinais, procurando apenas os milagres, procurando apenas a cura, procurando o pão para saciar a fome, mas quando Jesus chama o verdadeiro compromisso, essas pessoas dizem: não dá mais para mim. Muitas pessoas desistem quando são chamadas ao compromisso. Muitas pessoas desistem porque o discipulado de Cristo coloca diante de nós, nos convida a estarmos diariamente nos alimentando espiritualmente, nos alimentando com o estudo da palavra de Deus, nos alimentando com as diversas atividades que uma igreja local proporciona para os seus membros, nos desafiando a cada dia vivermos uma vida com Cristo. As pessoas, muitas delas não querem compromisso. Há aqueles também que desistem da caminhada, abandonam
a Jesus por causa das lutas que lhe sobrevêm. Ó, meus irmãos, as lutas são tão necessárias à nossa vida como o alimento e o ar que respiramos, porque é através das lutas que nós crescemos, é através das dificuldades que nós passamos na vida que nós aprendemos com Ele. Aprendemos a principal lição, que é que o Cristo está conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todas as lutas. E aí muitas vezes as pessoas querem seguir a Jesus apenas quando tudo está bom, quando todos estão com saúde, quando a conta bancária está alta, quando está empregado, mas quando sobrevém muitas vezes a doença, o desemprego, a falta de recursos, as pessoas dizem: não é esse Jesus que eu quero, porque eu quero é uma vida plena, sem problemas, sem dificuldades. E muitas vezes as pessoas são iludidas por um falso evangelho que muitas vezes é propagado, evangelho barato, de que quando nós temos um compromisso com Jesus, não passaremos mais por dificuldades ou por problemas. O texto sagrado, nem o próprio Cristo nunca nos ensinou isso. Porque o próprio Jesus passou por lutas, e nós também passaremos. As lutas não devem ser a causa de abandonarmos os caminhos do Senhor, não, mas é através das lutas que nós devemos reafirmarmos o nosso compromisso com Ele, porque temos a convicção de que Ele está conosco em todos os momentos. Mas muitos desistem da caminhada porque não são de Cristo. O próprio texto nos diz, versículo 64, contudo há descrentes entre vós. E o versículo 66, nessa mesma ideia, diz: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Muitos dos que estão no meio das ovelhas, na verdade não são ovelhas, porque o texto sagrado nos diz que no meio do trigo há também o joio. E é na fornalha, muitas vezes, das dificuldades e dos problemas da vida, que há separação entre o joio e o trigo. Mas além da atitude de desistir em meio à mensagem de Cristo, há também uma segunda atitude, também bastante importante, que é a atitude da reflexão. No versículo 67, o texto nos diz: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus aqui lança para os seus discípulos uma reflexão, dizendo mais ou menos o seguinte: vejam, muitos estão desistindo, porque a caminhada não é fácil muitas vezes. E vocês vão continuar ou vão desistir? Talvez essa reflexão já tenha passado pela mente de muitos de nós aqui. O momento de refletirmos sobre a nossa vida, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre a possibilidade de redirecionarmos a nossa caminhada, a nossa trajetória. Porque a nossa vida exige de nós, em muitos momentos, uma parada para refletirmos, uma parada para pensarmos em como as coisas estão caminhando, como eu estou agindo diante das situações da vida, diante das situações que nos são colocadas, diante da própria palavra de Deus. É necessário, meus irmãos, pararmos para refletir muitas vezes. Refletirmos e pensar como está a nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus, como está a nossa vida diante do compromisso que assumimos com Ele lá atrás, quando aceitamos como Senhor e Salvador. Refletirmos sobre determinados compromissos que assumimos na igreja. Refletirmos sobre determinados valores
sobre determinadas circunstâncias. Ora, o próprio Cristo, em vários momentos da sua caminhada, ele se retira em um lugar e fica a sós, e ali estabelece um momento de oração com o Pai e também um momento de reflexão. Meus amados, nesses dias em que o sentimento que toma conta de nós, aquele sentimento que estamos sempre atrasados, aquele sentimento de que sempre precisamos correr atrás do tempo perdido, e de que não temos tempo para nada, precisamos tirar um tempo para refletir. Precisamos tirar um tempo para reflexão em relação aos desafios, aos compromissos que Cristo coloca para cada um de nós. Estamos nos aproximando já do final do ano, né? Geralmente é um período em que nós refletimos sobre a caminhada, sobre a nossa vida, sobre o ano, sobre os objetivos e as metas que estabelecemos no início do ano, sobre aquelas que alcançamos, sobre aquelas que desistimos, sobre aquelas que nos frustramos muitas vezes. Mas é necessário refletirmos. Como está a nossa vida? Como está o nosso compromisso? Como está a nossa caminhada com o discipulado de Jesus? É necessário refletirmos sobre isso. O discipulado de Cristo nos lembra constantemente que precisamos tomar uma decisão. E a reflexão não nos leva a uma posição estática de paralisação, mas a reflexão deve nos levar para uma ação, para uma tomada de decisão. Foi essa reflexão aqui que Cristo colocou para os seus discípulos. Olha, eles estão desistindo e vocês o que irão fazer? Vão segui-los? Jesus disse: quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também vão seguir eles? Vão embora? Vão me abandonar? E aí nós encontramos a terceira atitude diante da mensagem de Cristo, a mensagem de compromisso. Essa atitude está aqui descrita nas palavras de Pedro, no versículo 66. Oh, meus irmãos, como é bela essa expressão, como é bela essa declaração de Pedro aqui, falando a Jesus, dizendo: para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, para onde nós iremos? Só Deus tem as palavras de vida eterna para nós. Se as coisas estão difíceis com Deus, quanto mais longe do Senhor. Não temos outro lugar para irmos senão estarmos aos pés de Cristo. Não temos outro lugar para irmos senão estarmos no centro da vontade de Deus. Porque não há um outro lugar que nos apresente palavras de vida eterna, senão na presença do Senhor. Meu querido irmão, se você em algum momento da caminhada pensou em desistir, pensou em abandonar o barco, pensou em a semelhança desses outros discípulos que só seguiam a Jesus quando tinha o pão, quando estavam saciados, e depois, quando a coisa começou a complicar, saiu da presença do Senhor. Eu quero trazer essa palavra de Deus à nossa reflexão nesta noite. Para onde iremos nós? Porque só o Senhor nos completa. Porque só o Senhor consegue nos realizar de forma plena. Porque, como nós sabemos, há um vazio dentro de nós que só é preenchido com a presença de Deus. Porque Deus nos criou para adorá-lo. Porque Deus nos criou para estarmos na sua presença. Porque Deus nos criou para sermos seus seguidores, seus filhos, e para termos um compromisso com Ele. O apóstolo Pedro aqui foi muito feliz quando diz: nós não iremos para lugar nenhum, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
E aqui o apóstolo Pedro também dá uma demonstração da sua convicção, da sua fé, quando o próprio Jesus ainda não tinha deixado de forma clara a ideia de que ele era o Cristo, mas o próprio Pedro, aqui revelado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer: sim, tu és o Santo de Deus. Em outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, nós encontramos o próprio Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uma convicção dada pelo Senhor. E essa convicção, meus irmãos, deve nos acompanhar sempre. A convicção de que estamos no lugar certo. A convicção de que estamos seguindo a verdade, que é o próprio Cristo. A convicção de que somente nele nós temos a vida eterna. É interessante que essa compreensão de vida eterna muitas vezes faz com que muitos se escandalizem. Mas como você pode dizer que tem a vida eterna? Quem lhe dá essa certeza, quem lhe dá essa convicção? A própria palavra de Deus, o próprio texto sagrado. E da mesma forma que aqueles discípulos, e aqui a palavra que o texto apresenta para discípulos, não tem necessariamente a conotação de seguidor, mas aqueles que estavam ali no caminho com Jesus, mesmo que não fossem os apóstolos, mas homens e mulheres que o seguiam, e o seguiam, como já disse, pelas mais variadas razões. Aquelas pessoas, elas foram levadas gradativamente à compreensão de que Jesus era o Cristo e que era necessário um compromisso com Ele. E essas mesmas pessoas, o texto nos diz, que se escandalizaram quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o Cristo, aquele que há de salvar o mundo. E as pessoas se escandalizam com essa mensagem, e as pessoas se escandalizam com a verdade de Deus, porque não querem enxergar o compromisso que elas precisam ter com Cristo e com a sua palavra. Esse compromisso, meus amados irmãos, ele precisa ser reafirmado. Ele precisa ser reafirmado diariamente. Nós precisamos colocar a nossa vida diariamente na presença do Senhor. Assim como o apóstolo Pedro diz: tu és o Santo de Deus, tu tens as palavras de vida eterna, e nós não iremos a nenhum lugar, porque o melhor lugar é os teus pés, porque o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Que nós possamos ter essa convicção, que nós possamos, na caminhada da nossa vida, reassumirmos o compromisso com Ele, o compromisso com o discipulado de Jesus, o compromisso de estarmos no centro da vontade de Deus, e o compromisso de dizermos: Senhor, eu quero estar eternamente na Tua presença, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Que Deus possa aplicar a Tua palavra em nossos corações, que o Senhor possa cada dia estar renovando a nossa fé e o nosso compromisso com Ele, e que possamos estar firmes na Sua mensagem, firmes na Tua vontade e firmes na convicção de que só Ele pode nos dar a vida e vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe e aplique a Tua palavra em nossos corações. O hino que nós vamos cantar agora nos convida a brilhar, brilhar no meio do viver. Cantemos 488 do Inário para o Culto Cristão. Somente para fazer o feito singular é
fomos conclamados hoje pelo Senhor, através do pastor Ronaldo Robson, a assumir compromisso com o discipulado de Cristo. No momento de oração, nós chamamos aqui 3 novos líderes de grupos familiares. Participar de grupo familiar é um compromisso que Deus nos chama, que Cristo nos chama a fazê-lo. Ler a palavra de Deus é um compromisso que nós temos a cada dia que Cristo nos chama. Orar uns pelos outros, cuidar um dos outros, são compromissos que Deus tem colocado diante de nós o tempo todo. A nossa igreja é uma igreja grande, tem sempre alguém precisando ser cuidado, tem sempre alguém precisando ser visitado. E eu digo, a visita, a oração que cura não é só a oração do pastor, mas a do crente, aquele que tem compromisso com Deus. Muitas pessoas precisam ser alcançadas por Cristo. E enquanto nós não tivermos o compromisso de evangelizar, de orar por essas pessoas, de apresentar a Cristo a essas pessoas, mais pessoas deixarão de crer em Cristo. Que na avaliação que cada um de nós já começamos a fazer, que ao final desta avaliação a gente reassuma o compromisso de seguir a Cristo, de servir a Cristo, de testemunhar a cada um que encontrarmos, que Deus colocar em nossa frente, testemunhar do amor de Deus, testemunhar da salvação e dos cuidados que Deus, que assumamos esse compromisso durante esta semana, durante a próxima semana. Pense nos compromissos que você tem adiado quando Deus coloca diante de você. Encerramos mais um culto de hoje, agradecidos a Ele pelo que ouvimos de manhã, pelo que ouvimos agora à noite, por nos chamar para sermos mansos na terra, para vivermos em equilíbrio e nos chamando para assumirmos compromisso com Ele. Que cada um dos irmãos, cada um que nos visitou e cada um daqueles que assistem através da rádio, através da internet, tenha uma semana abençoada, comprometida com o Senhor, assumindo os compromissos que Ele coloca diante de cada um de nós. E assim a gente vai ver que esse percentual dos sem igrejas, dos descompromissados no nosso país, pode diminuir se eu e você fizermos a diferença, se eu e você assumirmos o compromisso com Cristo. Vamos ficar de pé para a oração e a bênção. Nós agradecemos a cada amigo que nos visita, a cada um dos que assistem através da internet, pela presença, e aos que viajarão amanhã, boa viagem, que Deus continue abençoando suas vidas. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela forma como Tu falaste aos nossos corações neste dia, pela manhã, quando entendemos da importância de sermos mansos, não nos irritarmos facilmente ou exageradamente e também não ficarmos apáticos, mas no momento certo, na hora certa e pelo motivo certo, tenhamos que cada um de nós tenhamos entendido o que Cristo quer para nós. E agora, ó Pai,
com a mensagem que o pastor Ronaldo falou, dirigido por ti, que assumamos compromisso ao teu lado, compromisso com o discipulado de Cristo, compromisso com as agências do reino de Deus aqui na terra, são as igrejas, com as atividades da igreja. Pai, nós te pedimos que nesse momento, enquanto escolhemos, quando homologamos aqueles escolhidos por ti para servir a nossa igreja, a tua igreja no ano de 2016, aqueles que não foram chamados para essas funções, que tenham compromisso, a cada um tenha o compromisso de servir a ti com a inteireza de coração, compromisso de servir a ti consciente da responsabilidade que temos com o teu reino. Que tenhamos todos, Senhor, uma semana abençoada, dirigida por ti, cuidados por ti. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o teu povo espalhado nesta terra, agora e para sempre. Amém. Podem se assentar.